Efésios 1, versículo 15, é uma das orações, que Paulo fez pela igreja de Éfeso, e ele escreveu a oração dele. Vamos ler então. Efésios capítulo 1, versículo 15. Diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Amém? Só até aí. Eu não sei quem estava aqui no domingo passado, então eu vou recapitular em breve, 5 minutos, a pregação do domingo passado, porque é uma continuação daquilo que eu preguei domingo passado. Domingo passado eu preguei lá em Atos capítulo 1, quando a Bíblia diz que Jesus disse para os seus discípulos: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém até que vocês recebam a promessa do Pai. Então Jesus, depois que ele ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos, e ele disse para os seus discípulos que eles receberiam a promessa do Pai. Eu não vou abrir com você a Bíblia, mas João capítulo 7, João capítulo 14, João 15, João 16, nos mostra que essa promessa que Jesus disse seria o Espírito Santo. Que a Bíblia diz que ele não poderia vir ainda, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ou seja, Jesus ainda não havia morrido pelos meus e pelos seus pecados e ressuscitado. Então ele estava dizendo, depois que eu for glorificado, depois que eu subir ao Pai, ele diz, eu vou enviar para vocês o outro Consolador. Então nós aprendemos aqui domingo passado, que essa era a promessa do Pai para nós. A promessa de recebermos o outro Consolador, recebermos o Espírito Santo. E aí eu mostrei para vocês que o Espírito Santo, a Bíblia diz que é o nosso Consolador, ele é o nosso ajudador, aquele que nos ensina todas as coisas, ele é o nosso guia, o nosso intercessor, o nosso advogado, esse é o Espírito Santo, amém? Que não é uma pomba, que não é uma luz, que não é uma força, o Espírito Santo é Deus que veio habitar em você. Então você se tornou a habitação do Espírito Santo. Ou seja, uma vez que você crer em Cristo, você passa a ser a habitação do Espírito Santo. Jesus disse isso lá em João 14, quando ele disse, ele está convosco, mas ele habitará em vós. Ou seja, ele sempre esteve presente no mundo. Lá em Gênesis 1, a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre as águas. E diz que Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, façamos, são mais de uma pessoa, amém? Façamos, Deus Pai, Filho, Espírito Santo dizendo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Até aqui tudo bem para você? Amém, que bom. Então nós recebemos essa promessa. E eu falei que quando Jesus disse, recebereis poder, vocês serão revestidos de poder, ou seja, esse poder é o dunamis. A palavra poder no original quer dizer dunamis. E quer dizer poder que reside em alguém por conta da sua natureza.
Ou seja, é um poder que nós temos em virtude da nossa nova natureza. Quando você creu em Cristo, você nasceu de novo, não da carne, mas espiritualmente. Ou seja, você era a mesma pessoa fisicamente, mas dentro de você, por mais que você não possa ver ou sentir, algo mudou. Ou seja, você nasceu de novo. Amém? Então nós nascemos de novo, é uma nova natureza. Aquilo que Jesus disse para Nicodemos em João capítulo 3, é necessário nascer de novo. Então você passa a nascer de novo, e o Espírito Santo passa a nascer em você. Então você tem essa mesma natureza de Deus. E essa natureza é o que te dá poder para fazer milagres. Aí eu falei, poder para ter excelência de alma, poder sobre riquezas, fortunas, enfim. Esse foi o poder que Jesus tinha dito para os discípulos que eles receberiam. Esse mesmo poder está em você em virtude da sua natureza. Amém? Essa é a recapitulação da pregação de domingo passado. E aí quando nós chegamos em Efésios 1, Paulo faz uma oração pela igreja. Ele diz, olha, eu vou orar, eu dou graças por vocês, e eu oro para que os olhos do entendimento de vocês sejam abertos, para que vocês recebam no seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Escuta isso, Paulo está dizendo, eu quero que vocês tenham a revelação da palavra de Deus. Sabe quando vocês dizem assim, Xandão, eu fui falar de Deus para uma pessoa, eu fui falar de Deus para um rapaz que estava lá no chão, ele estava lá mendigando, o outro estava lá embriagado, fui falar de Deus, mas ele começou a recitar para mim um salmo, Xandão. O cara sabe mais de Bíblia do que eu. Ter decorado um salmo, um versículo, não quer dizer que a pessoa tenha a revelação. Você pode decorar a Bíblia como você decora um livro, como você decora frases motivacionais. A sua mente tem a habilidade para decorar coisas, como você decorou, eu tenho certeza, a tabela periódica, lembra? Tinha decoradinho na cabeça, tudo certinho. As formas de matemática, física, tudo decorado. Você tem capacidade para decorar. E uma pessoa que decora a Bíblia, que sabe decorar o Salmo 91, o 23, que tem a Bíblia aberta lá em casa, no Salmo 23, 91, para espantar mal olhado, qualquer coisa assim, não quer dizer que a pessoa teve a revelação da palavra de Deus. E o que o Paulo estava dizendo é, eu oro para que vocês tenham a revelação. Eu oro para que vocês saibam a suprema grandeza do seu poder, do seu dunamis, em nós, os que cremos. Ou seja, Paulo estava dizendo, eu quero que vocês tenham a revelação do poder que habita em vocês. Porque quando vocês descobrirem, tiverem a revelação do poder que habita em vocês, em virtude da natureza nova de vocês, aí, meu irmão, ninguém mais te segura. E aí Paulo diz aqui, no versículo 19, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Preste atenção aqui agora, olha só, versículo 21. Acima de todo principado, potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não somente nesse século, mas também no vindouro. Xandão, não entendi nada o que quer dizer isso aí, principado, potestade, meu Deus do céu. Falou grego. Então vamos lá. Olha só. Paulo ora para que a igreja tenha a revelação da suprema grandeza do seu poder que opera em nós os que cremos. O mesmo poder, ele disse, que Deus ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos. E a Bíblia diz que Deus colocou Jesus assentado à sua destra, ou seja, à sua direita nos lugares celestiais. Quando Estevão foi apedrejado, a Bíblia diz que Estevão olhou para o céu e ele viu Jesus à destra de Deus. Ou seja, a destra, meu irmão, de Deus, a Bíblia diz que é um lugar de honra, e é onde Jesus está assentado. E a Bíblia diz, acima de principado, poder, potestade, qualquer autoridade. E mais, acima de todo poder. O que quer dizer potestade, principado, autoridade? Está dizendo os principados,
as potestades, as autoridades, ou seja, desse mundo tenebroso, está dizendo de autoridades espirituais. Ou seja, qualquer poder do inimigo, qualquer autoridade do inimigo, seja o nome dele Satanás, seja Beelzebu, seja Tranca-Rua, seja Zé Pilintra, seja Pombagira, meu irmão, não sei. Qualquer nome que se possa nomear, a Bíblia diz que Jesus está sentado em cima. Escuta, ele fala em cima de todo poder. A palavra poder aqui, falando sobre o diabo, também é dunamis. O mesmo poder que fala lá, é a mesma palavra, ou seja, poder em alguém, que alguém tem em virtude da sua natureza. Olha onde eu vou chegar. Lucas capítulo 10, os discípulos voltam todo faceirinho, felizinho e tal. Jesus, no teu nome, o inimigo se submeteu a nós, ou seja, no teu nome nós expulsamos demônios. Aí Jesus disse, eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E toda força, todo o poder do mal, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Escuta, eu vos dei autoridade para pisar serpente e escorpião. Não, serpente e escorpião é uma alusão, amém, querido? Figura de linguagem, é uma alusão. Podia falar e dragão, qualquer coisa, e pitbull, né? Qualquer coisa que bota medo aí. E sobre toda a força, uma versão diz, sobre todo o poder do maligno. O que eu quero te dizer? Essas semanas atrás aí, acho que umas 3, 4 semanas já, muitas pessoas têm, não é uma, duas, três, muitas pessoas, têm me passado mensagem, Xandão, estou tendo umas sensações ruins aqui, tive mais experiências ruins, Xandão, aconteceu isso comigo, meu coração está um pouco aflito, eu estou um pouco assim, senão você crê nisso, que aconteceu isso e isso na minha casa. Eu falei, eu creio, acredito. Eu creio porque a Bíblia diz que isso pode acontecer. Eu creio porque Jesus está dizendo, eu vos dou autoridade para pisar serpente, escorpião e sobre todo o poder do inimigo. Então Jesus está dizendo, o inimigo tem algum tipo de poder, amém ou não? Jesus está dizendo isso. O inimigo tem poder. Efésios 1 diz que Jesus sentou acima de principado, potestade, domínio e todo poder que se possa referir. Ou seja, o inimigo tem um tipo de poder. E quando as pessoas me contam algumas experiências que elas tiveram, eu acredito. Acredito porque um dia Jesus foi expulsar o demônio de um gadareno e aqueles demônios disseram, nos permita que a gente vá para aquela manada de porcos. E a Bíblia diz que os porcos se precipitaram, ou seja, que eles se jogaram do monte e os porcos se suicidaram. Eu creio que o inimigo pode entrar num porco, porque a Bíblia diz. E eu creio na Bíblia, amém? Eu creio que o inimigo pode entrar numa serpente, porque Éden, Gênesis 1, 2, 3 fala sobre isso. Então eu creio. E por que é importante falar sobre isso? 1 João capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz que por isso mesmo o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do mal, as obras do maligno. Por que eu preciso te ensinar isso? Porque a Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Nós estamos no Setembro Amarelo. Quem é que você acha que dá para as pessoas a ideia, a sugestão de desistir da sua própria vida? Quem você acha que fica aqui? Desiste. Ninguém te dá valor, ninguém te ama, não, acaba com a tua vida. Desiste de tudo. Qualquer pensamento de morte, de quem tu acha que vem? Então eu preciso te ensinar, e quando eu falo sobre isso não é para que tu tenha medo. Porque a Bíblia diz também em 1 João 4, que o verdadeiro amor lança fora o medo. Então se você tem medo, é porque em alguma área na sua vida, você precisa crescer na revelação de quem Deus é. Daquilo que Deus fez por você. Você precisa entender que você está assentado em Jesus.
Você está assentado acima de principado, poder, potestade, domínio. Então, eu não ignoro o poder que ele tem, mas eu sei que o poder que habita em mim é maior do que o poder que habita nele. Eu sei que o dunamis que habita em mim, em virtude da minha nova natureza, é maior do que o dunamis que habita nele, em virtude da sua natureza. Então não é para você ter medo. Quando você passa por algumas circunstâncias e você começa a ter medo, é tudo aquilo que o inimigo quer. Quando você passa a duvidar, quando você passa a desistir, é tudo aquilo que o inimigo quer. Mateus capítulo 4, você sabe. A Bíblia diz que Jesus foi tentado no deserto. E o que o diabo disse para ele? Se tu és o Filho de Deus, se tu é, então te joga daqui. Te suicida, te joga. Se tu és o Filho de Deus, qual é a primeira coisa que você, meu irmão, minha irmã, precisa saber para que o inimigo, o teu adversário, não te engane, não te coloque com medo, com dúvida, não faça uma tristeza, uma opressão vir sobre a tua vida. Você precisa saber da sua identidade. Você precisa saber aquilo que nós cantamos aqui agora. Você precisa entender que você é filho de Deus. Quando você não sabe a sua identidade, ele consegue colocar medo no seu coração. Quando você duvida do amor de Deus, quando você se sente acusado, condenado, quando você fica, mas será que Deus me perdoou? Mas será? Tudo aquilo que ele quer é te colocar em dúvida. Quantas pessoas que erram e vivem num sentimento profundo de acusação e não conseguem mais dar aquele segundo passo, porque estão presos numa acusação. E Apocalipse capítulo 12 diz que o acusador dos nossos irmãos foi expulso. Aquele que a Bíblia diz que nos acusava de dia e de noite. Romanos 8 diz que não tem nenhuma acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, se você nasceu de novo, se você crê em Cristo Jesus, você está nele e não tem nenhuma acusação contra a sua vida. Meu irmão, se sentir acusado é perturbador. Se sentir acusado rouba a tua alegria, frustra os teus sonhos. Porque quando você pensa em sonhar, tu é acusado. Quando você pensa, mas será que eu posso fazer isso de novo? Será que eu mereço? Será que eu consigo? Será que... Aí você não consegue caminhar, a tua vida fica parada. Porque você se sente acusado. E por que é que você se sente acusado? Porque você ainda não entendeu o amor e o perdão de Deus. Porque o inimigo fica te acusando. E quando ele consegue te acusar, te botar em condenação e acusação, ele leva vantagem sobre você. Então a primeira coisa que tu tem que entender é que qual é a sua identidade. A identidade de filho de Deus, de filho amado de Deus. Esse mesmo capítulo de João, capítulo 3, de 1 João capítulo 3, quando diz que ele se manifestou para desfazer as obras do inimigo, lá no versículo 2 diz, meu irmão, vede quão grande amor, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Meu irmão, olha que grande amor que Deus tem por você. Você é chamado filho de Deus. Olha que grande amor que Ele tem por você. Ele deu o seu Filho unigênito para morrer por você. A Bíblia diz em Romanos que a prova do amor de Deus por nós é que Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Eu sempre repito isso aqui, meu irmão, para você e para mim, porque a gente tem que ter gravado isso no coração mesmo. Cara, Deus morreu por mim quando eu ainda era pecador. Ele não esperou você fazer tudo certinho, você ser bonzinho, você... Não, Ele te amou, meu irmão, antes mesmo de você crer nele. E você continua falhando, você continua errando, assim como eu. E Deus continua te amando. Quando tu tem a segurança, quando tu tem a convicção do amor de Deus por você, e quando você sabe que nada muda o amor de Deus por você,
Quando você conhece Romanos 8, que diz que nada vai nos separar do amor de Deus. Pensa, caramba, nada vai me separar do amor de Deus. Não são as minhas atitudes, não são as minhas falhas, não são as minhas escolhas. Escolhas têm consequência? Tem. Muda o amor de Deus por você? Não, querido. São coisas diferentes, amém? Escolhas têm consequências, mas o amor de Deus não muda. Então tu tem que ter essa certeza no seu coração. Porque se a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, meu irmão, se há algum tipo de medo no meu coração, quer dizer que eu não estou seguro do amor de Deus. Em 1 Pedro capítulo 5, no versículo 7, Pedro escreveu: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Escuta só, aí ele diz no versículo 8: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, ele fica bramando como leão ao derredor, buscando a quem ele possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Pedro está dizendo, olha, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas meus irmãos, sede sóbrios, vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, ele realmente brama como leão, ele ruge como leão, buscando a quem ele possa tragar. Ou seja, realmente, o diabo, o seu adversário, o tentador, ele vai ficar bramando, ele vai ficar latindo, ele vai ficar tentando, te convencer de alguma coisa, para que ele possa te tragar. A Bíblia diz, o qual resistir firmes na fé. Muitas vezes, olha que interessante, antes do versículo 8, o 7, é lançar sobre ele a sua ansiedade. Muitas vezes o nosso coração é tomado por ansiedade. O nosso coração é tomado por preocupação. E nisso nós começamos a abrir algum tipo de brecha, para que ele consiga nos tragar. Quando você sai da sua posição de fé, quando você fica perturbado por ansiedade, por preocupação, ele consegue de alguma forma te tragar. Por isso que Pedro disse, o qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições que você passa, os outros irmãos também passam em muitos lugares. Ou seja, meu irmão, a gente passa por dificuldade. A gente passa pelo dia mau, como diz Paulo em Efésios capítulo 6. A gente passa por dificuldade, por tribulações. Só que se essas tribulações, se essas dificuldades conseguem tomar o teu coração de ansiedade, de preocupação, ao ponto de você ficar com medo, ao ponto de você sair da sua posição de fé, é aí quando o inimigo consegue obter vantagem sobre mim, sobre você. A Bíblia diz que ele fica rugindo como leão. E o interessante, meu irmão, que a Bíblia faz uma alusão que Jesus, que é comparado com um leão na Bíblia. A Bíblia faz uma alusão de Jesus como o cordeiro que foi morto por nós, mas também como o leão da tribo de Judá. E a Bíblia diz que ele ruge como leão, como se fosse alguém querendo se passar por Deus. Alguém querendo falar algo semelhante àquilo que Deus fala, o genérico, Mas uma enganação. Aquele que tenta nos enganar. E Pedro diz, o qual resistir firmes na fé. Porque muitas vezes nós deixamos o nosso coração ser tomado por ansiedade, por preocupações, por medo, e a gente sai da nossa posição de fé. Eu gosto de um exemplo que meu professor sempre dava. Ele dizia, meu irmão, o diabo é igual um pincher. Aquele cachorrinho que late para você, e se você ficar com medo, ele vira um leão na tua frente, acho que é um pitbull. Meu pai, quem conhece meu pai, é um negão do meu tamanho. Ele morre de medo de cachorro. Pode ser um poodlezinho, pode ser um cachorro mais dócil. Meu pai tem medo. Se um pincher vem cheirar meu pai, ele já corre. Então o pincher, se latir, se sente maior do que o meu pai. Se meu pai soubesse que ele é bem mais forte que o pincher, se ele viesse assim pro pincher, o pincher fugia. O pincher vai, mas ele volta, interessante,
Aí tu vai embora, aí tu bate o pé, ele vai, aí ele volta. Irmão, o diabo, por 3 vezes tentou Jesus. Tentou aqui, não deu certo. Tentou ali, não deu certo. Tentou aqui, não deu certo. Acho que esse aí não dá não, deixa eu ir para outro. O diabo, o tentador, ele vai tentar. Não quer dizer que ele vai conseguir. Esse é o papel dele, tentar te parar. Tentar te matar, te roubar, te destruir. Tentar roubar a tua alegria. Tentar roubar a tua paz. Tentar roubar os teus sonhos. Ele vai tentar, querido. Antes da gente começar o culto, eu reuni o pessoal que ajuda aqui na igreja, o pessoal do louvor, da mesa aqui, da comunicação, da porta. Falei, galera, vamos orar aqui. Vamos estar junto aqui. Porque o diabo ele vai tentar. A gente estava lá, sabadão lá, falando de Jesus e tal. Ele não estava lá, Jesus, que bom. Não. A gente está lá dizendo, olha, para isso que a gente se manifesta. Para desfazer as obras do inimigo. Então, enquanto ele quer botar suicídio, a gente diz, não. Deus veio para te dar vida, querida. E vida mais que abundante. Não se mata, não. Enquanto as pessoas estão na cama ansiosas, preocupadas, tristes, em depressão, a gente vai dizer, ei, Deus te deu uma paz que excede todo entendimento humano. Não é uma paz como o mundo pode dar. Enquanto as pessoas estão tristes, em depressão, nós vamos ministrar para elas a alegria de Deus, que é a força delas. Elas vão se levantar da cama. É para isso que eu e você vamos manifestar a luz que é em nós. Então o diabo o tentador, ele vai tentar. Mas ele vem e você não, inimigo. Tu faz igual Jesus fez. O diabo falava uma coisa, Jesus, palavra. Ele falava uma coisa, não, mas também está escrito isso. Não, mas também está escrito isso. Não, mas também está escrito isso. Quando ele vem te acusar porque você falhou, porque você pecou. Quando ele vem querer jogar o teu passado na tua cara, tu diz, ei, para. Eu sei que não tem mais nenhuma acusação para mim. Para, que eu sei que na nova aliança, ele disse que dos meus pecados ele não se lembraria. Então esse meu pecado aí que tu está tentando me fazer lembrar, nem ele se lembra. Então não vem que não dá. Aí ele vai tentar 1, 2, 3. Esse cristão aí sabe a palavra. Esse aí sabe quem ele é. Esse aí conhece. Esse aí sabe quem ele é por dentro. Esse aí sabe que está acima de mim. Irmão, tu está assentado em cima dele. Quando eu falo assentado, meu irmão, me vem uma imagem muito engraçada na minha cabeça. Quem? Gessé, não. Outra. Meu irmão, eu demorei muito a crescer, muito. Meu pai me levou no médico, porque eu era magrinho, pequenininho. Eu sempre fui o menor da sala, o menor. Todas as salas que eu fui, eu era o menor e o mais magro. E a minha irmã, pelo contrário, minha irmã era muito grande, muito forte. Então, a minha irmã teve um crescimento desproporcional. Aquela pessoa que era maior da sala, eu sempre o menor da sala. E a gente tinha uma diferença de 4 anos de idade, né? E era absurdo a nossa diferença de tamanho. E aí meu pai dizia, né? A minha irmã ligava para o meu pai, pai, Alexandre que está fazendo molecagem aqui, não quer me obedecer, não quer comer o que eu mando, está sujando a casa que eu limpei, papapá. Aí ele dizia assim, filha, não bate no teu irmão, só senta em cima dele. Massa, meu pai, né? Aí, meu irmão, tu imagina, minha irmã era grande, mais grande, assim, grande, sem brincadeira. Grande ao ponto que a minha irmã era o contrário, né, de mim, assim. Minha irmã era bem CDF, né, e tal, bem, aquela pessoa que estudava bastante. E eu, né, um pouco diferente dela, assim. E a minha irmã queria sentar na frente, eu no fundão, né? Aí o meu pai teve que ir na escola, porque as professoras estavam reclamando que a minha irmã queria ficar na frente, ninguém conseguia enxergar a lousa. Ela era muito grande, a minha irmã, sem brincadeira. E aí a minha irmã sentava em cima de mim. Rapaz, não dava, eu ficava... Aí ela, vai obedecer? Não vou nada. Sentava de novo. Meu irmão, é tipo assim, sabe? Tu tá sentado em cima do diabo. E ele vai ficar lá assim, ó, falando alguma coisa e gesticulando e querendo te tirar suas estribeiras, querendo te botar acusação, condenação, dizendo que você não consegue, que você é isso, que você é aquilo. E você só precisa se manter firme na sua posição de fé. Firme, sabendo quem você é. Se você sabe quem você é, ele não prevalece. Agora, se você não sabe quem você é, ele prevalece. Nessa semana,
Semana passada, uma das pessoas me disse: Xandão, eu tenho vários sonhos e tal, mas eu tenho muitos pensamentos ruins. Eu sou bombardeada por muitos pensamentos ruins. E eu acho que foi pelas palavras que meu pai me falou. Meu pai me disse isso, que na minha infância eu sou bombardeado, eu constantemente luto para eu acreditar que eu posso, que eu consigo fazer alguma coisa. Eu sempre me acho muito burra, eu sempre me acho muito incapaz. Senhor, vocês não têm, ou talvez tenham, noção de quantas pessoas passam por isso. Não é pouca, é muita gente. Até pessoas que talvez você olhe assim e pensa: essa pessoa aí deve ter uma autoconfiança. Meu Deus! Não tem. E quantos de nós somos atormentados por esses pensamentos? De que você não consegue, de que você não é capaz, de que não vai dar certo. Quantos de nós? Por conta de uma palavra que nós ouvimos, por conta de alguma coisa que a pessoa que a gente amava falou pra gente, aquilo fica marcado. E sabe o que o inimigo faz, meu irmão? Ele pega isso aí. Ele pega isso para usar de arma contra você. Ele pega exatamente uma palavra que você ouviu e fica te lembrando, e fica te lembrando, e fica te lembrando. A toda vez que tu pensa em sonhar, quando tu pensa em avançar, vem aquela palavra e vem aquela frase. E eu falei para essa pessoa essa semana, eu falei: olha, perdoa o teu pai por aquilo que ele te falou, mas é o seguinte, você não é aquilo que teu pai disse que você é, você não é aquilo que a tua mãe disse que você é, você não é aquilo que as pessoas dizem que você é aquilo que Deus diz que você é. É isso que você é. O que Deus diz a teu respeito? Eu não quero saber o que teu pai falou, a tua mãe falou, eu quero saber o que Deus diz ao teu respeito. Nós estamos muito ocupados e preocupados com o que as pessoas pensam ou dizem a nosso respeito. Você tinha que estar muito mais ocupado com aquilo que Deus diz a teu respeito. O que Deus pensa de você? O que Ele diz de você? É isso que tem que ocupar somente o seu coração. Porque senão ele sempre vai conseguir levar vantagem sobre mim e sobre você. É saber a sua identidade. É saber do poder que habita em você, em virtude da sua natureza. Você não fez nada para merecer esse poder. Ele habita em você. Ele está em você. Para você decorar a minha pregação, cheio de exemplozinho, hein? Pega aí, é bom para decorar a pregação. Meu irmão, o Homem de Ferro. Homem de Ferro? Todo mundo sabe? Não? Marcinho sabe quem é o Homem de Ferro. O Homem de Ferro, sem a roupa dele, ele não é nada. Ele só consegue voar porque ele tem uma roupa. Ele só consegue jogar aquele raio porque ele tem uma roupa. Se tira a armadura dele, ele não é nada. Assim, o Tony Stark tem inteligência, né, Marcinho? Uma inteligência diferenciada. Esse é o poder dele. Mas força não tem. Um poder natural não tem. Agora pega o super-homem. Meu irmão, o super-homem, sem a sunguinha por cima, com a sunguinha por baixo, ele continua sendo forte. Porque ele é de Krypton lá. É a natureza dele. Essa é a sua natureza. Tu tem que entender que Deus te fez assim. É em virtude da sua natureza. Tem esse poder em você. E é esse poder que habita em você que tu tem que ter a consciência, a noção. Sabe por quê? Quando tu passar pelas experiências ruins, tu vai saber orar e vai dizer: não, aqui não. Na minha casa não. Quando a tua filha vier para você dizer assim, e falar assim: papai, estou com medo, lá no quarto eu senti isso, ouvi aquilo. Tu vai dizer: filhinha, vamos lá. Eu vou lá no teu quarto orar com você. Deixa eu te mostrar como é que faz, filha. Ora assim, 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 assim comigo, filha. Sua filha vai orar assim, assim com você. Papai, medo do escuro. Lá em casa as minhas filhas ficam: medo do escuro. Não, medo do escuro nada, vamos lá, vamos lá. Vamos orar. É assim, é assim. Porque isso começa desde criança, vai passando, vai criando medo, pânico, síndromes e vai desenvolvendo várias coisas. Quando você sentir, meu irmão, qualquer tipo de opressão, não, mas calma aí. Eu sei onde estou assentado. Em Jesus, acima de principado, potestade, poder e de todo nome que se possa referir.
Jesus disse em Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Se você não conhece as Escrituras e o poder de Deus, o inimigo consegue prevalecer. Ele consegue levar vantagem. Muitas vezes, eu e você vivemos uma vida medíocre, uma vida de miséria, porque ele consegue levar vantagem. Talvez a sua área emocional está ajustada, mas talvez a sua área financeira está bagunçada. Você tem que entender que tu tem que ter a revelação da palavra de Deus. Essa era a oração de Paulo pela igreja de Éfeso. Só para finalizar, querido. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, escuta isso. 2 Coríntios, capítulo 2. Paulo fala sobre um homem que tinha errado com a igreja e a igreja não estava perdoando esse homem. Ou seja, mágoa no coração. Escuta isso. Aí Paulo diz, olha, eu estou escrevendo, dizendo para vocês que me obedeçam. Bem assim, lê lá. 2 Coríntios 2, 2. Que vocês me obedeçam e perdoem essa pessoa. Para que o inimigo não leve vantagem sobre vocês. Porque nós não ignoramos os seus sutis, as suas sutis artimanhas do inimigo. Paulo estava dizendo que há um jeito do inimigo levar vantagem sobre nós. Quando nós não perdoamos. Perdoa. Para que o inimigo não leve vantagem sobre vocês. Porque nós não ignoramos as astúcias dele. Meu irmão, enquanto eu e você nos preocupamos com muitas coisas externas, com pensamentos, com pesadelos, com sonhos, com espelho que quebra, com um animal que parece estar possesso, com isso, com aquilo, com uma imagem que você viu, o inimigo tem as suas artimanhas para de alguma forma tentar vantagem sobre mim, sobre você. E a mágoa é uma delas. E Paulo disse para a igreja de Corinto, perdoa. Perdoa. A sua nova natureza é a natureza de Deus. E a Bíblia diz que Deus é amor. Essa é a sua nova natureza. Quando você está magoado com alguém, quando você não consegue perdoar alguém, tem alguma área da sua vida que você não está vivendo conforme a vida de Deus. Tem alguma área da sua vida que você está permitindo que o inimigo leve vantagem. Você entendeu? É isso. Irmão, eu não sei quem é cristão aqui antigo, dos velhos mesmo assim, que a gente tinha aquela oração da batalha espiritual, lembra? Lembra aqueles livros que a gente lia? Até esqueci o nome da autora. Irmão, eu já li vários livros de batalha espiritual. Lá em Brasília, na segunda-feira, era o dia de batalha espiritual. A gente gritava muito para ver se o diabo saía no grito, né? Você não tem que brigar com o inimigo, porque ele já foi derrotado, amém? A Bíblia diz que Jesus despojou. Sabe o que é despojar? É tirar as armas. Ele tirou as armas que o inimigo tinha contra você e triunfou. Ou seja, ele te deu vitória. Tu não tem que brigar. Tu tem que fazer aquilo que Paulo fala em Efésios 6. Resistir firmes na fé. Paulo usa a palavra firmes em Efésios 6, que é o capítulo que as pessoas usam para falar sobre batalha espiritual, que é a nossa luta, não é contra carne e sangue, mas contra principais e potestades. A palavra que Paulo mais usa nesse capítulo 6 é ficar firmes. Ou seja, ficar firme eu estou na minha posição de fé. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou amado por Deus. Eu sei que o Espírito Santo mora em mim. Eu sei o poder de Deus que habita em mim. Eu sei que eu estou assentado sobre Ele. Então, meu irmão, isso é permanecer firme na fé. Eu não tenho que entrar em guerra braçal com o diabo ou gritar para o diabo sair da minha casa. Meu irmão, a Bíblia diz que com uma mera palavra, Jesus expulsava, Jesus curava. A palavra diz que enquanto Paulo passava, um possesso já foi liberto só porque Paulo passava.
sem Paulo falar nada. Não tem essa de Xandão, entrei num lugar e mais Xandão, que opressão. Saí de lá pesado. Está errado? Você é luz. E aonde a luz está, as trevas não podem prevalecer ou permanecer. Quando a luz entra, meu irmão, a treva sai. Então, se você ficou opresso, né, pesado, com um negócio ruim, é porque você está esquecendo quem você é. Porque se você soubesse quem você é, meu irmão, quando você entra, a treva sai rapidinho. Porque você é luz. Você é o sal da terra e a luz desse mundo. Então, meu irmão, o diabo só consegue oprimir quem não sabe quem é. Quem sabe quem é, ele não tem vez. Aí ele vai tentar com outro. E eu espero que em você, que em mim, ele não consiga. Amém?